graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, A Doutrina da Salvação, capítulo 6, Regeneração. Amados, no capítulo 5, a justificação, foi tratado os seguintes assuntos. Tópico 1, a aplicação da provisão de Cristo. Quais as duas exigências que tornam impossível a entrada do homem no céu? Tópico 2, como obter e conservar a justificação? Quais as 4 maneiras demonstram como a justificação é benéfica ao crente? E hoje, no tópico 1, o que é regeneração? Amados, embora o destino do homem seja o de glorificar a Deus e viver com Ele por toda a eternidade, a sua inerente e depravada natureza impede de fazer tanto uma coisa como outra. Além do veredito que o absolve do pecado, o homem precisa de uma transformação espiritual total do seu caráter. Essa transformação é regeneração. Então, a regeneração é a obra sobrenatural e instantânea de Deus que concede nova vida ao pecador, que aceita a Cristo como seu Salvador. Através desse milagre, ele é ressuscitado da morte do pecado para a vida na justiça de Cristo. Em Tito, no capítulo 3, versículo 5, diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? Os versículos seguintes enfatizam algumas das razões por que a regeneração é imprescindível ao homem. É necessária para entrar no céu. Em João, no capítulo 3, verso 3, diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É necessária para resistir ao pecado. 1 João, no capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É necessária para viver em retidão. 1 João, no capítulo 2, versículo 29. Reconheci também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Amados, Jeremias observou que o homem não pode mudar a sua natureza pecaminosa, assim como o etíope não pode mudar a cor da sua pele, nem o leopardo as suas manchas. O homem pode, pelos seus próprios esforços, refrear seu pecado e praticar atos bons, mas isso representa uma mudança muito limitada e superficial. Não é uma transformação total da natureza íntima do homem. A transformação sobrenatural que transforma o homem interior é uma bênção que só Deus pode operar. Examinemos os 3 passos para receber uma provisão divina. Primeiro, o homem deve ouvir a palavra de Deus. O Evangelho não é uma mensagem morta, mas sim uma semente viva. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 23. Segundo, é o homem crer na palavra de Deus e receber a salvação. 1 João, no capítulo 5, versículo 12. Terceiro, é o ato milagroso pelo qual o Espírito Santo comunica nova vida ao crente, implantando a própria natureza de Cristo na sua vida. Entenda, a regeneração é instantânea, enquanto que a santificação ela é progressiva. Pela regeneração, o homem recebe nova vida e poder, enquanto que a santificação é a capacidade de aplicar esta vida em seu viver diário. Há 2 bênçãos que são concedidas ao homem regenerado: a nova vida e a nova natureza. A nova vida. O homem que estava espiritualmente morto, agora está ressurreto no seu espírito e pode entrar em comunhão com o Espírito Santo. A nova natureza. O homem passa a ter uma nova atitude para com o pecado e a justiça. Em João, no capítulo 5, versículo 24, diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas este versículo não somente promete ao crente a sua entrada no céu após a morte, mas também indica a realidade presente de possuir a nova vida.
a vida da era espiritual do porvir. Esta vida é diferente da mera existência física. É o vivificar do espírito do homem através do Espírito de Deus. É a interação ou a comunhão entre Deus e o homem, proveniente da vida comunicada ao espírito do homem pelo Espírito de Deus. Amém? Então, mas na perspectiva celestial, a regeneração confere ao homem uma nova vida espiritual, de comunhão com Deus. Na perspectiva terrestre, ela confere ao homem uma natureza ou atitude, ou seja, modo de pensar ou sentir, inteiramente nova, odiando o pecado e amando a justiça. Amém? Em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 4, diz: por estar em Cristo, o crente tornou-se coparticipante da natureza divina. Mas, se o crente compartilha da própria natureza de Deus, por que ele ainda tem que lutar, resistindo ao pecado e à tentação? Entenda, a nova natureza não é uma substituição, mas sim um acréscimo. A velha natureza do crente não é removida e nem apagada, continua presente e permanecerá como parte do crente até o momento da sua morte. O crente tem duas naturezas, uma inclinada ao pecado e a outra que somente quer a justiça. A carne, esta natureza que procede de Adão, é herdada fisicamente por todos os homens, em contraste com a natureza divina, que é ortogada espiritualmente apenas àqueles que creem em Cristo Jesus. Antes da queda, o corpo de Adão não era pecaminoso, nem eram pecaminosos seus apetites naturais. Observe, amados, a Bíblia indica que Adão tinha apetites e impulsos naturais para comer, para trabalhar, para procriar, para companheirismo e para ter respeito próprio ao reconhecer que era distinto dos animais. Satanás empregou este último instinto para levar Adão ao pecado do orgulho e da rebeldia contra Deus. Assim, a necessidade de comer tem sido distorcida para brutaneria, a procriação para concupiscência e a necessidade de companheirismo para adultério. São impulsos naturais que fazem parte do corpo que Deus nos deu, tornando-se pecado quando são mal orientados ou demasiadamente empregados pelo ego. E para nós encerrarmos nossa aula de hoje, Romanos, no capítulo 6, versículo 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como instrumento de justiça. Na próxima aula, então, no tópico 2, o poder da regeneração. Vamos tratar os seguintes assuntos. Qual o problema básico que Paulo procurou corrigir quando escreveu Gálatas, no capítulo 2 e capítulo 3? Quais as 3 maneiras pelas quais o crente pode saber que está regenerado? Amém, amados? Na graça de Deus, nós somos regenerados. E buscamos a cada dia mais nos aperfeiçoarmos e sermos santificados para podermos fazer a vontade de Deus. Que nós possamos entregar esse material, evangelizar as pessoas como o Senhor nos determinou que fizéssemos, para que todos nós possamos estar cada vez mais perto de Deus e fazendo a vontade de Cristo Jesus. Se você gostou, deixe aí o seu like, não esqueça de divulgar o canal, de fazer os seus comentários. Vamos atingir o maior número de pessoas possíveis com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.